É um momento ainda de revisitar utopias que a gente até está vivendo já há um bom tempo, um pós-utópico. Eu acho que a ideia de trabalhar com cinema que sempre me interessou foi essa perspectiva de fazer mundos, né? Fazer pequenos mundos onde você pode viver dentro, onde você pode colocar os seus personagens a partir dessa ideia de... E aí tem um pouco de ideia de fábula também, né? Nunca me relaciono diretamente com a ideia de fábula, mas eu gosto da ideia da gente poder criar mundos. O cinema te dá a possibilidade disso. Arte como um todo, né? Mas o cinema você consegue ter mais o recurso da música, que é muito importante no meu trabalho também. O filme que ele está no circuito de museu de galeria, ele está em movimento contínuo, né? Então você entra em algum momento, geralmente você tem que ver o filme uma vez e meia, né? Dificilmente você vai conseguir entrar no início do filme. Eu sou bastante influenciado por vídeo musical, por videoclipe, bastante mesmo. E por isso aí entra a música também, aí entra a ideia de videoclipe também, que é uma coisa que você vê como se você, né, escutasse uma música, se você quisesse escutar a música de novo, você tem que ver o clipe de novo. Então, eu me relaciono muito com essa ideia de videoclipe, assim, e deixo isso bastante horizontal no meu trabalho. O 21 é um filme que eu estava com muita vontade de fazer, contando um pouquinho da história. Eu filmei em Buenos Aires, porque eu trabalho com uma galeria no Brasil e trabalho com uma galeria em Buenos Aires e eu então tenho ido periodicamente a Buenos Aires. E eu sempre tive vontade de fazer um filme em Buenos Aires, só que eu nunca tinha entendido muito bem como e quando seria. Quando eu fui convidado para a Bienal de Veneza, eu vim a Veneza, depois eu fui a Bruxelas, depois eu fui a Holanda. Eu dei uma volta aqui na Europa para ver se onde eu gostaria de fazer um trabalho novo, porque eu sabia que eu queria fazer um trabalho novo, mas eu não senti nada quando eu vim aqui em termos de Europa. Achei que não era um assunto para mim. E o meu processo de trabalho ele é um pouco assim. Eu tenho algumas ideias na cabeça, assim, alguns assuntos que estão sempre me rondando, que às vezes demoram anos para acontecer. E às vezes eu acho um lugar onde eu acho que essa ideia pudesse sentar. E quando eu cheguei em Buenos Aires, eu me dei conta que eu gostaria de fazer um trabalho sobre metrópole, sobre cidade, sobre máquina, sobre gente, sobre sonhos, sobre, né, cidades grandes e muita gente vivendo junto. Eu gosto dessa ideia da metrópole de muita gente vivendo junto num mesmo lugar. Acho que esses lugares grandes vivem por causa disso. As cidades grandes como São Paulo, Buenos Aires, vivem em cima dos sonhos das pessoas, né? São cidades onde as pessoas estão sempre assim, sonhando, né? E às vezes indo embora, às vezes voltando. Então as metrópoles têm essa energia.
E o 21 é um filme bem, digamos, aconteceu num momento bem especial da minha vida, que tem questões familiares. Meu pai agora tem uma doença, tem Alzheimer também, então existe uma ideia de se relacionar com essas imagens também. Eu queria fazer um filme que fosse um pouco mais íntimo. Eu não escrevo muito sinopse, mas se eu fosse escrever uma sinopse, eu escreveria que seria uma espécie de rito de passagem, digamos assim. Porque o filme, eu acho que ele é tipo uma passagem, né? De noite para o dia, ou de vida para a morte, ou vice-versa, assim. Então eu queria também falar um pouco sobre essa intimidade, usando a noite e a ideia de clube, a ideia de luz, a ideia de madrugada, entende? Uma coisa que vira outra. A noite, quando vira dia, ou poderia ser, né? Quando você acorda de um sonho, quando você vai dormir, ou quando você morre, ou quando você vive. Tinha um pouco essas ideias de passagem que o filme tem. Por isso que tem a ideia do anjo também, né? Que observa tudo, que depois desce. Essa ideia tá bem presente também na exposição, né? Dessa automoção, dessa mecanização do corpo. A ideia da cadeira de roda no 21 tem um pouco a ver com isso, né? Mas eu não queria fazer esse corpo híbrido, né? Eu queria fazer um corpo sobre uma máquina, né? Então por isso a ideia da cadeira de roda também. Do jeito que eu me interesso por imagem em movimento, pela cinematografia que me influenciou, que tem um pouco de ficção científica, que isso vai também um pouco para a ideia do fantástico, assim. Acho que se relaciona com o tema geral da Bienal, que seria uma espécie de surrealismo, né? Digamos que a artista que é o gatilho da exposição, ela é uma pintora surrealista. Então acho que tem um pouco disso, acho que me relaciono dessa forma.
think of Carrington as a woman that in the 20s left Europe alone, went to New York first and then Mexico and started a new life there in a time that was devastated by the Second World War and where probably the stereotype about her as an artist, as a muse, as a femme enfant were kind of devastated. She took the freedom of ignoring them and starting a new life overseas. This is kind of reading her through the lens of the posthuman, but she, through her writings and paintings and sculptures, really celebrated the freedom of a world without identities and without fixed normative identities and subjectivities. Quando eu decido fazer alguma coisa com figura humana, digamos assim, sempre vão ser relacionados a questões, personagens LGBTs. Eu sempre fui muito cinéfilo, né? Faz 20 anos que eu faço filme, assim. E no início da minha cinefilia sempre, hoje está tudo muito diferente, a gente tem muitas cinematografias muito diversas. Mas, sei lá, no final do século passado, no início desse século, o cinema, e toda a história do cinema do século XX, ela é bastante hegemônica, né? Em termos de homens brancos europeus heterossexuais, assim, tudo parte, né? A partir da percepção do mundo é a partir daquela percepção. Então, eu gostaria de pensar que eu faço um cinema que trabalha também com as bordas, né? E aí tentar colocar as bordas no centro, entende? E aí colocando as bordas no centro, você vai ter outras questões, porque aí você vai ter outras bordas também, né? Porque a ideia de poder, ela não se esvazia nunca, né? São 80% das artistas são mulheres, né? Então, para mim também é um super privilégio estar aqui, né? Assim, um lugar bem especial, assim, onde eu tô e fico muito contente. Acho que eu tô com ótimas companhias, tem trabalhos muito bons. Yeah, I think there are lots of contemporary artists that are adopting
similar techniques to the one that were used by surrealists. I'm not necessarily claiming they're new surrealists, but I think, you know, in the show, for instance, you see, especially in the pavilion, you see lots of dolls and mannequins, and that's something that was used very much by the surrealists. Also the idea of depicting the body amputated and distorted and expanded, it's something that was very present there, and I think it's very present in many contemporary artists. Esse trabalho 21 é um dos dois trabalhos que eu estou apresentando aqui na Bienal. Tem um na entrada, né, que é uma instalação, que é uma projeção no alto de um trabalho que chama Urubu, que é um pássaro voando assim em círculo. Quando a Cecília me convidou, eu tinha essa ideia do urubu. Ela que sugeriu o lugar onde o urubu está instalado. Ela falou, você quer pensar alguma coisa para cá? Porque a gente tinha conversado muito nas nossas conversas antes da Bienal sobre a ideia de apresentar filmes instalados ou tirar o filme da caixa preta, né? Eu gosto dessa ideia também já de ir mais para o espaço e se relacionar com uma ideia mais de escultura mesmo, né? De instalação e escultura. Eu moro no centro de São Paulo, aí acho que durante a pandemia acho que a cidade ficou mais silenciosa e os animais começaram a descer mais. E aí eu passei a observar muito esse bicho da janela e eu filmo com câmera Super 8, então eu ficava meio que fazendo uma vigia, assim. Ficava sentado ali e aí um dia eu consegui filmar, eu consegui mapear a trajetória dele. Então por isso parece que é um loop infinito, porque não tem corte, assim, né? Eu gosto dessa ideia de circularidade das coisas na imagem em movimento e tal. Não tem som porque para mim fazia muito sentido não ter som, porque eu filmei esse pássaro num momento muito agudo da pandemia, onde nada tinha som. E aí foi aí quando o bicho começou a descer e era um silêncio muito agudo. E também a ideia para mim de querer colocar um filme aberto, sem estar numa sala, eu não queria que tivesse som. Eu queria que fosse uma coisa muda mesmo. Tem um trabalho que eu fiz chamado Zero,
que é com um cachorro dentro de um avião. Eu gosto muito da ideia dos animais, voltando a falar isso, né? Mas também pensando, sempre quero fazer um filme que pareça que seja o próprio bicho que fez, entende? E não estou falando sobre não ter a presença do autor nem nada disso, é que naquele momento, sobre aquele filme ali, que você entenda que talvez aquilo tenha sido feito pelo próprio personagem que está no filme. Porque se você reparar, por exemplo, no próprio urubu, né, ele é um animal muito importante na manutenção das nossas próprias cidades, né? Porque ele é um animal que ele não é um caçador, então ele elimina todos assim outros animais que morrem, ele faz uma espécie de limpeza, entende? Que tem a ver com cidade. Ele é um bicho de grandes cidades também, né? E o 21 ele também está numa grande cidade, então assim tem essa ideia também desse encontro, são trabalhos separados, mas eu gosto de estar falando sobre a América Latina, de estar em São Paulo, de estar em Buenos Aires, de ter essa ideia desse animal cheio de simbologia, mas que também ajuda na manutenção do nosso ecossistema, digamos assim. E é claro que eu não sou ingênuo de também achar que esse trabalho não tem outros layers, entende? Vivendo no país que a gente vive, no Brasil que a gente vive, no atual Brasil que a gente vive, uma ideia de urubu pode ser isso, como uma coisa que está sempre sobre a gente, né? Assim, como uma coisa que está rondando a nossa cabeça. Foi algo que eu pensei bastante sobre também, porque paralelo com essa condição que meu pai está agora, tipo assim, eu perdi minha mãe de Covid também ano passado. E eu falo isso de um lugar bem tranquilo assim também, tipo, resolvi não sonegar essa informação. O diálogo com a curadora assim nossa conversa foi tão fácil no sentido assim dela estar interessada no meu trabalho e não em um trabalho específico, que o que saiu de mim foi isso, baseado no que estava acontecendo. Os dois trabalhos que eu estou aqui, eles se relacionam um pouco com isso também. Mas não que a ideia do urubu, eu acho que é uma coisa que está em cima da gente, tipo assim, nos assombrando, entende? Eu acho que são coisas que acontecem, são passagens da vida mesmo, entende? Eu não acho que um animal seja um mau agouro. Acho que essa exposição, pelos trabalhos que eu vi, tem isso bem interessante também, sabe? Sobre o que a gente atribui aos animais, né? O que a gente vê e que leituras a gente faz. E essas leituras são nossas, né?
convite veio a questão de um ano e pouco, foi acho que janeiro, fevereiro do ano passado. Eu recebi um e-mail da Cecília Alemani e ela me disse que tinha encontrado, quer dizer, que tinha me achado, que ela tinha visto o meu trabalho, o poema que está hoje na exposição, no livro da Radical Women, aquela exposição que teve em Los Angeles, e no Brooklyn Museum, em Nova York, e depois foi para São Paulo, para a Pinacoteca. Enfim, ela me descobriu através de uma publicação. Ela já estava com a intenção, assim, explicitamente do poema, o convite veio direto e específico por esse trabalho, considerando também toda a curadoria dela, a relação, corpo, máquina, tecnologia, enfim. E para mim foi curioso porque normalmente eu estava acostumada, esse trabalho é de 1979, né? Aliás, ele tem uma história bem particular também que eu vou contar, mas normalmente, embora já participou de exposições coletivas e tal, ele esteve sempre dentro de um contexto, numa tradição mais construtivista, da própria poesia concreta, né? Como uma poesia visual. E nesse momento, quer dizer, com o convite da Cecília, assim, eu fiquei pensando, né? Eu falei, puxa, é a primeira vez que ele vai aparecer agora, dentro de um contexto mais surrealista, vamos dizer, né? Mais onírico. E eu fico pensando, né, quando você pensa ele hoje, aqui, mais de 40 anos depois, nesse contexto todo, que também, em certo sentido, me emociona, é saber que ele está sendo revisto, né, e, inclusive por novas gerações, e que de algum modo, né, ele vai certamente vai ganhando outros sentidos. Time capsules are like 5 roots or anchor points of the show. I wanted to include historical artists since the very beginning. Then when the show was postponed, I had more time and I was able to craft these presentations a bit more, in depth, because they're not, normally it's very hard to get loans in very few months. So I had the time to do that. Normally I would choose the artists, but in the historical capsules or the historical presentations I chose the work. And I wanted to look at the Biennale not just as an exhibition that features art made in the last 2 years, but in a lineage of art making, and the Biennale is the oldest Biennale in the world, and I was interested in looking back at many languages and processes that were included and maybe not included in the history of the Biennale.
E o poema tem uma história assim também que no fim eu acho que de algum modo acabou se ligando ao próprio convite da Cecília. E a minha ideia, né, era escrever com palavras um poema que falasse, vamos dizer, que tivesse como referência o nascimento de um poema. Então você tem em português, você tem, né, em línguas latinas em geral, você tem a palavra língua como idioma, como órgão, como linguagem, né? Então você tem aí planos de significação, de significado. E eu fiquei tentando fazer isso durante muito tempo, olha, se bobear quase um ano, então, trabalhando e tentando com palavras, né, fazer esse poema. E um belo dia, não estava pensando no assunto, sabe quando você está ali entre o sono e a vigília? Então eu já estava ali quase dormitando e de repente aquelas imagens começaram a pulular, assim, eu acordei, assim, meio... E eu, nesse caso até eu ouvia o barulho da câmera fotográfica, já não mais da máquina de escrever, né? Plá, plá, plá. E vi minha língua ali, andando pelas teclas, os ganchos, né? Pegando a língua, né? Sugando a língua. E a ideia justamente, né? Daí eu resolvi trabalhar ali como uma narrativa, né? Uma sequência de imagens que gerassem, tentassem chegar muito próximo a essa ideia. Esse trabalho, na verdade, é dos primeiros que eu fiz. Em termos de foto performance, é o segundo, né? Todo artista, eu acho que de algum modo tem dentro do seu processo esse movimento de, né, trabalhar com ideias e perseguir, né, ideias desde o início, né? Quando eu comento que isso é osso disso, então, uma coisa vem da outra. Foi uma percepção que eu comecei a ter mais ou menos recente, particularmente em 2016, quando eu fiz uma exposição até com esse título, Isso é Osso Disso, que já era um texto poético que eu fiz numa coluna que eu tinha no Jornal da Tarde, que eu mantive durante 3 anos, que era uma coluna experimental. Agora, o poema, na verdade, é o começo do isso, é o isso, é o primeiro isso, né? Porque depois, ao longo do tempo, né, o poema, eu fui percebendo essa minha fixação pela ideia da linguagem, da metalinguagem, da reflexão sobre a própria linguagem, né? Essa ideia de trabalhar nessa região da boca, né? Da língua, a ideia da língua, como que depois aparece como elemento em várias outras foto-performances. Então, no caso do poema, né, que ele, na verdade, ele é o que começa essa situação. Na verdade, na minha história, assim, eu sempre estou com o pé nas duas canoas, né? Quer dizer, essa ideia da expressão poesia visual, né? De algum modo, eu acho que também me dá dá um pouco de nome, assim, ao que eu faço, ou também não, também, porque também você tem uma dissolução, né? Dessas fronteiras entre as linguagens, a música, a poesia, as artes plásticas e tal, quer dizer, desde o início do século essas fronteiras foram se dissolvendo, né? Você tem ali nos dadaístas, futuristas, você tem justamente essa, né? Porque é um movimento até de liberdade, né?
no sentido, quer dizer, que você trabalhar com várias linguagens. O próprio poema, eu fiz questão de manter o título como poema, embora é um poema sem palavras, e ali é muito explícito, porque você tem, vamos dizer, um alfabeto ali, o teclado da máquina. De um modo geral, o processo acontece de várias formas diferentes. Não existe muito uma hierarquia e nem um modo de acontecer assim específico, um método, né? Aconteceu de criar de todas as formas, tanto uma palavra, às vezes de ouvir uma palavra e ficar com aquela palavra na cabeça, que às vezes me causa um estranhamento, uma palavra às vezes, né, que está meio fora de uso, até mesmo uma imagem, uma situação mesmo de... Porque normalmente, né, meus trabalhos vêm eu trabalho com o meu próprio corpo, especialmente, sei lá, planos americanos, né? A fisionomia, o rosto, né? É uma coisa que depois eu fui percebendo ao longo do tempo, assim, que é um ponto do meu corpo onde eu tenho essa questão de expressões e o próprio trabalho procuro, tenho um outro fogo no olho, né? Essa cara de espanto que às vezes eu faço e quer dizer, que aparece em alguns trabalhos meus. Morei em Milão em 1990, 91, onde eu fiz minha primeira exposição individual na Galeria Mercato del Sale, que nem existe mais. E a galeria era gerida por um artista do grupo que eles chamam da poesia visiva, né? É um grupo de artistas, tem Eugenio Michini, o Sarenko, Luigi Totola, enfim, eram vários poetas, né? Homens, o grupo maior era. Mas enfim, quer dizer, a partir desse grupo e do próprio Hugo, eu acabei conhecendo também outros artistas. O que me surpreendeu na época, assim, que eu acho que foi fundamental, isso eu até contei para a Cecília, que foi fundamental, foi justamente a percepção, vamos dizer, da poesia, de algum modo, saindo do papel, do bidimensional ali da página, né? Porque muitos desses artistas, e especialmente a Mirella Bentivoglio, tinha poemas objetos,
E aquilo, enfim, claro, eu tinha contato, porque eu venho ali numa tradição da poesia concreta e da palavra, e óbvio também a questão do bidimensional não necessariamente, quer dizer, o Mallarmé já provou, né, que mesmo numa página, no bidimensional, você vai além. Mas ainda assim essa situação, né, de trabalhar, de sair da página para materializar no espaço, de fato, literalmente, a poesia, né? Eu, assim, nesse momento que fui estimulada. Bom, claro, eu venho nessa tradição da poesia concreta e obviamente não sou, nunca fui poeta concreta, porque a história também nem me permitia, né? Porque esse momento mais radical da poesia concreta você tem ali, mais ortodoxa, nos anos 50. Então, para mim, naquele momento, o grande desafio, né, em 75, 76, quando eu comecei a dar os primeiros passos aí, trabalhando com a palavra, com a imagem. Nesse momento que eu estava começando, o grande desafio para mim, hoje eu vejo, inclusive, com mais clareza, era como, sei lá, entre aspas ali, levar avante, né, as conquistas de linguagem que a própria poesia concreta alcançou. O que chama a atenção, na verdade, é como, no caso da Cecília, do The Milk of the Dreams, é justamente como ela conseguiu articular isso dentro de uma tradição que, de algum modo, você até vê em alguns trabalhos do próprio século XX, você vê todos praticamente, né, como tão integrados ao presente, continuam. Bom, no meu caso, meu trabalho tem 40 e poucos anos, né, que está aqui. Quer dizer, como dialogam com o presente, como pode ser ressignificado, os contemporâneos e esses históricos e tal, de algum modo também estão falando um pouco a mesma coisa desde sempre, né? Então eu acho que a Cecília construiu essa, né, costurou uma linhagem, né, de artistas que estão no mesmo barco, né? Tinha visto aqui e ali o trabalho da Leonora Carrington, mas não conhecia a história dela de fato, e que é forte, né? Tem momentos assim bem difíceis, enfim, e uma grande artista dentro daquele universo todo, onírico. E durante esse processo também dessa conversa com a Cecília,
Eu lembro que eu acho que eu fui pesquisar na internet e tal, comecei a entrar, mergulhar no mundo da Leonora Carrington. E eu li em algum lugar que eu não consegui mais encontrar, que a Leonora Carrington tinha uma fantasia de que ela tinha sido gerada por uma máquina, que a mãe tinha transado com uma máquina e ela era fruto dessa relação. Todo esse statement da Cecília, quando você pensa o fio da história ali que ela foi costurando e que isso tá bem nítido, bem claro nas exposições, tanto aqui como no Arsenale, né? Aqui você tem no pavilhão principal, você tem até uma certa luminosidade, vamos dizer assim. É um momento ainda de revisitar utopias, né, que a gente até, na verdade, está vivendo já há um bom tempo, um pós-utópico. É sempre uma tensão entre a esperança e a desesperança. Somente lá no Arsenale tem situações assim fortes, né? De laceração, de desesperança. Vejo essa oscilação, sabe, como atmosfera de um modo geral, né? Uma dialética entre uma esperança de um futuro e ao mesmo tempo um certo fracasso, né? Que a humanidade de um modo geral, por sua própria conta, né? Por destruir a natureza, por questões sociais, as diferenças brutais. Ao mesmo tempo também tem essa vontade, você vê, né, nessa luminosidade, vamos dizer, a luz ali do fundo noturno, de algum modo, né, está presente, mas sempre assim essa tensão.